outra, né? Exatamente, né? Eu falo o seguinte para os empresários, eu ministro o curso, dou consultoria, e eu falo muito isso para o empresário, às vezes ele até leva um susto, né? Eu falo, toda empresa não tem problemas financeiros. A empresa tem problemas em algumas áreas que vai refletir no financeiro. O financeiro é o exame de sangue. Exatamente. É curioso. É o indicador, né? Mas ele tem que existir com ferramentas, com indicadores, porque senão ele não consegue identificar onde está a falha e onde que precisa ser melhorado. Então a gestão financeira, quando a gente fala que é o coração da empresa, é o coração, porque é ele que vai bombear o sangue para a empresa. É ele que vai falar se está bem ou não em áreas distintas da empresa, né? Então o financeiro trabalha com as outras áreas no total da empresa. E a gente brinca assim, a partir do momento que você consegue enxergar um demonstrativo, que já é um grande passo, né? A gente começa a falar que a empresa começou a existir uma gestão financeira naquela empresa. Imagina se você reduzir 0,10% em cada linha do seu demonstrativo. Lá no final já te sobra um salário a mais, né? Com certeza, né? Quando a gente aplica o DRE, que muitos empresários... Se eu falar para você que a gente está no mercado, né, nas consultorias, no campo, visitando empresas de mais diversas áreas possíveis, né, de empresas, desde serviço, indústria, comércio, enfim. E a gente percebe que os pequenos negócios, pequenas empresas, literalmente não têm ferramentas de gestão financeira. Quando você fala em DRE, né, fluxo de caixa, formação de preço, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, o empresário fica perdido, porque ele não tem esse conhecimento. E aí eu chamo muita atenção, Alessandro, hoje, no mundo que vivemos, né, no mundo de uma alta competitividade, o mundo 100% globalizado, não há mais espaço para amadorismo. É verdade. Eu falo que empreendedorismo não combina mais com amadorismo. Não importa o tamanho do seu negócio, o tipo do seu negócio, eu tenho que entender de gestão. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que algum empresário resolveu abrir um restaurante lá no seu bairro, né? E aí ele falou, acho que aqui dá um restaurante legal, que no meu bairro não tem restaurante, há uma demanda, e ele resolve abrir um negócio sem planejamento, sem conhecimento, de forma empírica. 90% das empresas no Brasil. Mais ou menos nesse sentido, né? E aí ele fala assim, tudo bem, aqui eu não tenho concorrente, não tem restaurante por perto, e quando ele vem conversar comigo, fala, rapaz, você tem um concorrente multinacional aí no seu bairro. Mas como assim, José, né? Um concorrente multinacional no meu bairro, é só eu, não tem restaurante ali, né? Um pequeno restaurante. Eu falei, mas você tem um aplicativo. iFood. O iFood, o seu concorrente multinacional está na mão do seu cliente, dentro da casa dele. Se ele for no seu restaurante, se ele não gostou da comida, do atendimento, enfim, não gostou de alguma coisa, ele entra no aplicativo e pede comida. Então você percebe que hoje, para mim montar um negócio, um restaurante, ou qualquer tipo de negócio, eu preciso entender daquele negócio e principalmente de gestão. É verdade. Eu estava em uma gráfica essa semana no interior do estado e eles são extremamente técnicos. Que, aliás, é um grande cenário, uma grande probabilidade que a gente encontra nas pequenas empresas, é o técnico que vira empresário, né? A cozinheira que abre o restaurante, o mecânico que abre a oficina, né? E assim vai. E eu dizendo para ele, se eu tivesse hoje $500 mil e quisesse abrir uma gráfica, provavelmente eu ia quebrar. Porque eu não tenho conhecimento, know-how técnico que vocês têm, né? É curioso isso, né? Só um ou só o outro, eles não são suficientes, né? Você tem que ter um pouco de cada, né? Eu sou o melhor mecânico. Eu abro uma oficina. Mas se eu não ligar para a área de gestão, eu corro sério risco. Agora eu sou o melhor gestor. Pega lá o consultor, ele abre uma mecânica, ele não sabe trocar uma arruela. Ele corre sério risco também, né? Tem que ter essa junção, né? Essa mescla, né?
Exatamente, né? Quando a gente inicia um negócio, principalmente o pequeno empreendedor, é aquele técnico que você falou, que é o mecânico, é um bom vendedor, é o farmacêutico, né? Ele trabalhou na farmácia há muitos anos, tem uma experiência, ele resolve abrir a sua farmácia. E ele é um bom técnico, mas se ele não entender de gestão, ele corre um sério risco realmente de falir, literalmente, né? Porque a empresa é um ser vivo. São várias áreas que se comunicam e ele precisa entender dessa comunicação com o mercado, dessa comunicação interna, desses controles internos, para fazer o seu negócio crescer e preparar pessoas para fazer. Porque o empreendedor é caro para fazer isso no dia a dia, né?